Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 85 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje são integrais trigonométricas. Eu vou resolver nessa live um desafio, uma integral mais complicada, dividido por seno mais cosseno mais 1. Você sabe resolver essa integral? Pois é, fica comigo até o final, porque eu vou explicar como que faz essa questão passo a passo. Essa foi uma questão que caiu em uma prova de um dos meus alunos. Então, se você quiser enviar a questão para mim, pode ficar à vontade, tá? Bora começar revisando algumas integrais trigonométricas que são consideradas básicas. Integral de secante de x é o ln de secante mais tangente de x. Eu recomendo decorar essa regra, porque eu vou mostrar como é que você calcula. Mas se você já chegar lá na matéria de integrais sabendo isso aqui, você vai resolver o exercício mais fácil. Portanto, vai passar em cálculo de primeira. Porque se você resolve o exercício mais rápido, sobra mais tempo para você revisar a prova. Em vários exercícios mais avançados, vai aparecer a integral de secante. E em vez de fazer todo esse procedimento que eu vou explicar nessa aula, você pode muito bem considerar isso aqui como uma integral imediata, se você souber a regra. Mas, para você resolver esse exercício, tem que saber a técnica de substituição. E é uma substituição mais avançada. É o que eu chamo de substituição do tipo 3. Para você passar em cálculo de primeira, tem que conhecer os padrões do cálculo. Depois de fazer centenas de exercícios de substituição, eu encontrei vários padrões. E um deles é a substituição do tipo 3. É o seguinte, toda substituição do tipo 3, você não consegue ver a substituição imediatamente. Você tem que manipular. E nem sempre essa manipulação é óbvia. Nesse tipo de exercício aqui, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo por secante de x mais tangente de x. E se eu multiplico em cima, eu tenho que dividir pelo mesmo termo. Pronto. Quando você faz essa manipulação, a substituição fica mais fácil de entender. Para quem ainda não conseguiu pegar, vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Para você passar em cálculo de primeira, tem que ter essa noção de matemática básica, né? Mas aqui eu não vou assumir que você já sabe toda a matemática básica. Sempre que eu for usar alguma regrinha, eu vou revisar com vocês. Isso aqui não é uma aula de faculdade. Eu não estou com pressa. Meu objetivo é fazer você passar em cálculo de primeira, então eu não vou pular nenhum passo. A propriedade distributiva é simplesmente isso. Quando você tem uma multiplicação e uma soma, um parênteses, você pode fazer A vezes B mais A vezes C. Isso é conhecido como a propriedade distributiva da multiplicação. E a gente usa muito isso no cálculo. O que eu vou fazer aqui então? Mesmo esquema, ó. Secante vezes secante, depois secante vezes tangente. Então, essa integral vai ficar secante vezes secante, eu posso escrever secante ao quadrado, certo? Quando você multiplica uma coisa para ela mesma, fica ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado de x, mais, agora secante vezes tangente vai dar secante vezes tangente. Aí não tem como manipular, não, né? A gente pode deixar assim mesmo. Então, pronto. Agora, a gente consegue ver a substituição. Porque se você chamar o denominador de u, a derivada do denominador é exatamente o que está aqui em cima. Antes, quando tinha apenas secante, você não conseguia ver essa substituição. Depois de fazer essa manipulação, você consegue perceber isso. Isso não é um exercício fácil. Você sabe qual é a derivada de secante? Vocês lembram disso? Derivada de secante é secante vezes tangente, né? E qual é a derivada de tangente? Derivada de tangente é
secante ao quadrado de x. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber as derivadas imediatas, né? Então, eu vou chamar A de secante de x mais tangente de x. Ou seja, todo esse denominador aqui vai ser o A. Vou marcar com a mesma cor para vocês perceberem. Isso aqui vai ser o A. Então, vai ficar a integral de A embaixo. Agora, esse numerador aqui é exatamente a derivada do A. Porque se você derivar o A, vai ficar a derivada de secante, que é secante tangente, mais a derivada de tangente, que é secante ao quadrado de x. E no final, né, a gente tem que colocar um dx. Sempre que aparece derivada, a gente coloca o dx no final. Pronto, então a gente vai fazer uma substituição. Acompanha a cor que fica mais didático. Todo esse numerador aqui vai virar BA. Essa é a famosa técnica de substituição. Você só usa substituição quando a derivada do que você chamar de A está do lado de fora. Mas se essa substituição não for óbvia, ou seja, se você tiver que manipular antes, aí eu chamo de substituição do tipo 3. Tem mais de 5 tipos de substituição, tá? Então, se você quiser passar em cálculo de primeira, eu recomendo que você aprenda todos os tipos de substituição, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, e faça de 10 a 15 exercícios de cada tipo. É assim que você passa em cálculo de primeira. É assim que o seu estudo vai render mais. Cuidado para ficar... Cada hora você pega um tipo de exercício diferente. Uma hora você faz substituição do tipo 2. Depois você pula para partes. Depois você vai para frações parciais. Não faz isso. Para você fixar a matéria, tenta usar a técnica de identificação de padrões e faça exercícios repetitivos. Olha só. Depois que a gente aplica a substituição, você chega numa integral imediata. Essa integral aqui é o ln do módulo de A mais C. Sempre que tem uma substituição, você tem que lembrar de voltar para x no final. Então, aonde tem A, eu vou colocar secante mais tangente. Essa é a resposta do exercício. Agora, pensa comigo. Você prefere ter que fazer toda essa conta aqui toda hora, ou você prefere já decorar esse resultado? Eu recomendo que vocês decorem esse resultado. Derivada de secante é o ln de secante mais tangente. Porque isso aqui vai aparecer mais vezes. Se você já souber esse exercício, você já pode colocar essa resposta. Isso aqui vira uma integral imediata. Tudo bem? Anota esse exercício aí no seu caderno. Porque isso aqui vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. E a integral de cossecante? É muito parecido. Integral de cossecante vai dar menos o ln de cossecante mais cotangente. É muito parecido com a fórmula da integral da secante. Eu vou colocar uma embaixo da outra, só para vocês perceberem a semelhança entre elas. Olha só. Cossecante é como se fosse secante com um có. Né? Secante, você vem aqui e adiciona um có. Pronto, vira cossecante. Aqui eu tenho secante, coloco um có na secante, vira cossecante. Aqui eu tenho tangente, coloco um có na tangente, vira cotangente. Vocês perceberam o padrão dessa forma? Integral de secante é secante mais tangente. Qual que é a integral da cossecante? Integral da cossecante, basta você colocar um có em todos os termos. Secante vira cossecante, tangente vira cotangente, e no final você coloca o menos. Essa dica aqui é você usar a técnica de identificar padrões para facilitar a sua vida. Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Porque, em vez de decorar duas fórmulas, você pode muito bem decorar a fórmula da secante e, entendendo esse padrão de colocar o có antes e depois colocar o menos, você chega na equação de cima. Então não precisa decorar as duas, você decora uma e chega na de cima. Sacou? Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que chega nesse exercício.
recomendo que vocês decorem. Anotem no seu caderno, porque essa fórmula aqui também é importante. Ela aparece em vários exercícios mais avançados. Então, se você já souber esse resultado aqui, você vai chegar na resposta mais rápido. Então, vamos lá. Isso aqui é outra integral por substituição do tipo 3, porque a gente vai ter que manipular antes de resolver. Eu tenho a integral de cossecante de x. Para resolver exercício, você vai multiplicar por cossecante mais cotangente. E se eu multiplico em cima, eu tenho que dividir embaixo pelo mesmo termo. Fechou? É isso aqui. Agora, eu vou desenvolver melhor o numerador. Cossecante vezes cossecante vai virar cossecante ao quadrado de x. E cossecante vezes cotangente vai ser simplesmente cossecante vezes cotangente, né? Fica cossecante de x vezes cotangente de x. Pronto. Nesse passo aqui, aí sim a gente consegue fazer a substituição. Porque você só consegue substituir se a derivada do que você chamar de u estiver do lado de fora. E a grande sacada é, se você chamar cossecante cotangente de u, a derivada de cossecante cotangente está exatamente do lado de cima. Isso é a substituição do tipo 3, porque ela não é óbvia, você tem que manipular antes. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que utilizar a técnica de identificação de padrões. Substituição tem, depois de fazer centenas de exercícios, eu descobri 5 tipos de substituição. O que eu estou explicando para vocês agora é a substituição do tipo 3, em que você tem que manipular para depois substituir. Substituição do tipo 1, por exemplo, é quando você não precisa manipular. Já está óbvio, a derivada já está do lado de fora. Entendeu? A ideia é você transformar a substituição do tipo 3 no tipo 1 e depois resolver. Nesse exercício aqui, a gente vai chamar o denominador de u. Então, u vai ser cossecante mais cotangente. Por que eu estou chamando o u de cossecante e cotangente? Não vou assumir que você já sabe as regras de derivação, tá? Qual é a derivada de cossecante? Isso é uma fórmula de derivada, né? Derivada de cossecante é menos cossecante de x cotangente de x. E a derivada de cotangente de x, você sabe? Vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as regras de derivada imediata. Porque isso aqui é que nem tabuada, você não faz conta. Apareceu o derivado de cossecante, a resposta é direta. Tudo bem? É considerado um exercício fácil, então tem que saber essas regras. Por que eu estou chamando cossecante e cotangente de u? Porque eu sei que se eu derivar cossecante mais cotangente, a resposta é exatamente o que está lá em cima. Agora, você só consegue ter essa visualização se você souber as regras de derivada. Senão você nunca vai pensar nisso, né? A ideia é que você aprenda a fazer esse exercício e faça de novo no seu caderno. Porque se cair algo parecido, você vai usar o mesmo modelo de resolução. Qual é a derivada de cossecante e cotangente? Derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Qual a derivada de cotangente? Menos cossecante ao quadrado de x. E no final, a gente coloca um dx, né? Pronto. Agora, eu vou colocar o menos em evidência. Porque tem menos nos dois termos. Colocando menos em evidência vai ficar mais organizado. Então, põe o menos em evidência, aí vai ficar cossecante cotangente mais cossecante ao quadrado. Gente, o numerador vai virar u. O denominador, né? Falei errado. O denominador vai virar u. É a substituição que eu estou fazendo. E o numerador, eu tenho cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente. Cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente. Esse menos aqui está atrapalhando a gente. Então, o que eu vou fazer com esse menos? Passa para o outro lado. Só isso. Menos du vai ser igual a cossecante
cotangente mais cossecante ao quadrado. Então, essa é a substituição que eu vou fazer. Presta atenção. O numerador vai virar menos du. E o denominador vai virar cossecante mais cotangente. Agora é só fazer uma substituição direta. Aonde tem cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente de x, você vai substituir por menos du. E o denominador? Cossecante mais cotangente, eu chamei de u. Portanto, vai ficar menos du sobre u. E isso é uma integral imediata. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as integrais imediatas, né? O nosso objetivo numa substituição é manipular a integral, trocar a variável para chegar numa integral imediata. Se você não sabe as imediatas, né, não adianta nada substituir. Então, qual é a integral de menos du sobre u? Isso vai dar menos o ln do módulo de u. Agora, no final, você tem que voltar para x. Lembra que a gente chamou u de cossecante cotangente? Aonde tem u, vamos escrever menos cossecante cotangente. Sempre volta para x. Então vai ficar, onde tem u, eu vou colocar cossecante mais cotangente. Então, cossecante de x mais cotangente de x. Fechou aqui, mais c. Então, acabei de provar para vocês que a integral de cossecante de x é menos o ln de cossecante mais cotangente. Tudo bem? Lembra de colocar constante de integração. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu dessa constante. Sempre que tiver uma integral indefinida, põe mais c. Então, galera, anota aí no seu caderno. Em vez de você ficar fazendo essa substituição toda hora, eu recomendo que você já decore qual é a integral da secante de x. Vai ser o ln do módulo de secante mais tangente de x. Eu recomendo você saber isso aqui de cor. E se você sabe essa primeira regra, você consegue chegar na segunda. Cossecante de x, qual é a integral de cossecante? Vai dar menos o ln do módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Então, na próxima vez que cair um exercício desse, numa integral mais complexa, em vez de usar substituição, em vez de chegar nesse resultado, você já pode tratar isso aqui como uma integral imediata. E isso vai fazer você passar em cálculo de primeira, porque você vai economizar tempo na hora da prova. E a integral de tangente, sabe calcular? Integral de tangente é o ln do módulo da secante de x. Recomendo decorar isso. Agora, como que você chega nesse resultado? Presta atenção. Integral de tangente, a gente vai resolver fazendo uma substituição do tipo 3. Ou seja, eu vou resolver manipulando essa integral para depois substituir. Eu vou simplesmente multiplicar em cima e embaixo por secante. Por que eu faço isso? Porque se eu chamar secante de u, a derivada de secante é exatamente o que está em cima. Entendeu? A substituição do tipo 3 é quando você manipula para depois integrar. Então, eu vou chamar u de secante de x. U é igual a secante de x, porque eu sei que a derivada de secante vai ser secante de x vezes a tangente de x dx. Aí vira uma substituição simples. Ó. O numerador, que é tangente vezes secante vezes dx, vai virar du. E o denominador, que é secante, vai virar u. Isso aqui é uma integral imediata. Vai dar o ln do módulo de u mais c. No final, volta para x. Então, fica o ln do módulo da secante de x mais c. Sempre que você fizer a substituição, lembra de voltar de u para x, tá bom? A resposta é o ln de u, mas u é secante. Então, no final, sempre volta para x. Em vez de fazer essa resolução toda hora, recomendo você decorar. Integral de tangente, ln do módulo da secante, tem que ser imediato. Isso aqui vai fazer você passar em cálculo de primeira. Recomendo você anotar essa fórmula no seu caderno para você usar com mais frequência. E a integral da cotangente, você sabe calcular? Integral de cotangente é menos o ln de cossecante de x mais c. É uma outra
É uma outra integral do tipo substituição do tipo 3, porque a gente vai manipular para depois substituir. Bom, eu tenho integral da cotangente de x e eu vou multiplicar em cima e embaixo por cossecante de x. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço essa manipulação, se eu chamar cossecante de u, a derivada de cossecante é cossecante cotangente. Qual é a derivada de cossecante? Vocês lembram disso? Se eu chamar u de cossecante de x, a derivada de cossecante, na verdade, tem um menos. É menos cossecante de x vezes cotangente de x dx. Para você acertar exercício de integral, você tem que conhecer as derivadas imediatas, porque integral é o contrário das derivadas, né? Agora a gente tem um problema, porque em cima tem cossecante e cotangente. E aqui a gente não tem cossecante e cotangente, a gente tem menos. Não despreza o sinal de menos. O que eu vou fazer? Eu vou passar o menos para o outro lado. Vai ficar menos du é igual a cossecante e cotangente. Então, aonde tem cossecante vezes cotangente de x, eu vou substituir por menos du. E aonde tem cossecante de x, eu vou substituir por u. Antes, essa substituição não era óbvia, só tinha cotangente. Depois que você manipula, dá para ver a substituição. Acompanhe a cor que fica mais didático. O numerador vai virar menos du. E o denominador vai virar u. Quando você faz essa substituição, você chega numa integral imediata. Vai ficar a integral de menos du, que é o numerador, tudo isso aqui vira menos du, e o denominador vai virar u. Menos du sobre u, isso é uma integral imediata. Você não precisa fazer mais conta. Isso aqui vai dar menos o ln do módulo de u mais c. E para você passar em cálculo de primeira, sempre que você usar a substituição, tem que lembrar de voltar para x. Menos o ln de u, isso vai dar menos o ln de cossecante de x mais c. Então essa é a resposta. Recomendo você decorar esse resultado para não precisar de ficar usando de resolver por substituição sempre. Tudo bem? Isso aqui pode virar uma integral imediata para você. Então anota aí no seu caderno. Ó. Qual é a integral da secante de x? Secante não, tangente, né? Qual é a integral da tangente de x? ln do módulo da secante de x mais c. Qual é a integral de cotangente de x? Vai dar menos o ln do módulo de cossecante de x mais c. Decora essas duas fórmulas, porque isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Tem exercícios mais complicados de integrais trigonométricas que vai aparecer integral de tangente e cotangente. E em vez de você fazer toda essa substituição, você já vai resolver de forma imediata. Tem vários tipos de integrais trigonométricas. E para você passar em cálculo de primeira, eu recomendo você pegar cada um desses tipos e fazer de 10 a 15 exercícios do mesmo tipo. Depois de fazer centenas de exercícios de integrais trigonométricas, eu dividi esse tipo de integral em diversos tipos. Vou mostrar alguns para vocês. Se aparecer seno com expoente par ou cosseno com expoente par, você vai resolver de um jeito específico. Então, o que eu recomendo? Calcula a integral de seno ao quadrado, depois calcula a integral do cosseno ao quadrado, depois seno à quarta, seno à sexta, cosseno à sexta, cosseno à oitava, entendeu? Sempre que o expoente for par, você vai resolver usando o mesmo procedimento. Então, em vez de uma hora você pega um seno ao quadrado, depois você pula para seno ao cubo, depois você resolve um problema envolvendo secante. Isso aqui vai impedir você de passar em cálculo de primeira. Tenta evitar de ficar misturando os padrões do cálculo. Tudo bem? Então, esse é o tipo 1. Pega lá vários exercícios envolvendo seno e cosseno com expoente par. Aprendeu? Entendeu como é que funciona esse padrão? Aí depois você pula para o tipo 2. E faz de 10 a 15 exercícios só do tipo 2. Então pega lá um seno ao cubo, seno à quinta, seno à sétima, seno à nona,
cosseno ao cubo, cosseno à sétima, cosseno à nona, cosseno elevado a 11, e faz vários exercícios só desse tipo. Você vai perceber que existe um padrão específico só para o tipo 2. Aí quando aparecer na sua prova, calcula para mim a integral do seno elevado a 11, você já vai lembrar desse padrão. Entendeu? Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Faça o exercício sempre identificando os padrões do cálculo. Então, tem o padrão 3, que é quando envolve seno vezes cosseno com expoente ímpar. Tem o seno vezes cosseno com expoente par. Tem seno dividido sobre cosseno com expoente ímpar. Tem também secante com expoente ímpar. Tem vários padrões. Evite de ficar resolvendo cada hora um exercício com um padrão diferente. Tudo bem? Bora resolver a integral de 1 sobre seno mais cosseno mais 1. Essa integral é divertida. A gente vai resolver por substituição e é um exercício de substituição do tipo 3, porque a gente vai ter que manipular para depois substituir. É o seguinte. O primeiro passo vai ser manipular o que está lá dentro. Eu vou manipular isso aqui usando um produto notável, famoso produto notável, A mais B, que multiplica A menos B, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Esse primeiro aqui, ó, seno mais cosseno, vai ser o A, vai ser o primeiro termo. E esse segundo cara aqui, que é o 1, vai ser o B. Entendeu? Esse é o A, esse é o B. Aí o que eu vou fazer? Olha que legal. Eu vou multiplicar seno mais cosseno, em vez de ser mais 1, eu vou colocar menos 1. Ficou A mais B, que multiplica A menos B. A vantagem de fazer isso é que você vai poder escrever quadrado primeiro menos quadrado segundo. E quando você faz isso envolvendo seno e cosseno, você pode usar a primeira relação fundamental da trigonometria. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber os produtos notáveis. Esse produto notável aqui você vai usar demais no cálculo. Já agenda aí no seu caderno, escreve essa fórmula, porque se você chegar lá no cálculo 1, no 2, no 3, já sabendo isso aqui, você vai ganhar muito tempo. Os professores não têm o costume de revisar a matemática básica. E esse é um dos maiores obstáculos, né? É por isso que os alunos têm tanta dificuldade. É por isso que o índice de reprovação é muito alto. Lá na faculdade, o professor já assume que você sabe muita coisa para a matéria render. E o fato é que muito aluno chega na faculdade com uma base fraca e não consegue entender nada do que o professor explica. Isso acontece com você? Põe aqui nos comentários, ok? Sempre que eu for usar uma fórmula, eu vou revisar com vocês. Eu não vou assumir que você já sabe, não. Olha só. Eu multipliquei por seno mais cosseno menos 1 e eu vou multiplicar também. Por que eu faço isso? Porque se você multiplicar por 10 e dividir por 10, é a mesma coisa de multiplicar por 1. E multiplicar por 1 não faz diferença. Então, vamos lá. O numerador vai ser 1 vezes esse termo. Então, vai ficar 1 vezes seno de x mais cosseno de x menos 1. Esse é o numerador. O denominador vai ficar a mais b, a menos b. Usando esse produto notável, você pode escrever quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, o denominador vai ser o quadrado de seno mais cosseno menos o quadrado de 1. Sacou? Qual é o quadrado de 1? Vai dar 1, né? Essa é fácil. O quadrado de 1 é igual a 1. Qual é o quadrado de seno mais cosseno? A gente vai usar um outro produto notável. É o famoso A mais B ao quadrado. Para você passar em cálculo primeiro, tem que saber os produtos notáveis. Isso aqui é A2 mais 2AB mais B2. Nesse caso, o seno é o A e o cosseno é o B. Então é só jogar na fórmula. Vai ficar quadrado primeiro. Então, seno ao quadrado de x. Mais 2 vezes primeiro com o segundo.
Então fica 2 seno de x, cosseno de x. Mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado de x. Então, de novo, ó, seno mais cosseno ao quadrado. Quadrado primeiro é o A2. 2 vezes primeiro com segundo, 2AB, mais B2. Eu só usei esse produto notável, beleza? Fechou? Agora só está faltando esse menos 1, né? Tudo isso aqui é o seno mais cosseno ao quadrado. No final, a gente coloca o menos 1. Beleza. Agora, você tem que lembrar a primeira relação fundamental da trigonometria. Quanto que dá seno mais cosseno? Isso é igual a 1. Por isso que a gente está usando diferença de quadrados aqui. O nosso objetivo é aparecer seno ao quadrado vezes cosseno, mais cosseno ao quadrado, porque a gente sabe que isso vai dar 1. Então, juntando esse termo com esse, eu posso substituir por 1. Olha como é que o resultado vai ficar mais simples. Vai ficar simplesmente 1 mais 2 seno vezes cosseno. Entendeu? E aqui eu ainda consigo manipular mais. Por quê? Quanto vai dar 1 menos 1? 0. O resultado está ficando mais simples. Olha só. Agora vai ficar seno mais cosseno menos 1 dividido por 2 seno cosseno. Essa é a manipulação que a gente está fazendo. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter uma noção de álgebra. Você tem que saber manipular antes de resolver a integral. Por quê? O enunciado, o exercício, pediu para você calcular a integral de 1 sobre seno mais cosseno mais 1. Isso aqui é difícil. A gente não consegue resolver essa integral. Mas quando você reescreve ela nesse formato, você tem uma grande vantagem. Porque quando tem soma no numerador, você consegue separar em várias frações. O denominador vai ser seno, 2 seno vezes cosseno. E a gente vai separar em 3 frações diferentes. Aqui eu coloco o cosseno. E aqui eu coloco 1. Essa manipulação só pode ser feita quando você tem soma no numerador. Antes, a gente tinha soma no denominador. Por isso que a gente não conseguia resolver a integral. Depois de fazer essa manipulação, apareceu soma em cima e agora a gente separa em várias frações. Para você passar em cálculo de primeira, lembra que integrar somas é mais fácil do que integrar uma divisão. Entendeu? Nosso objetivo é sempre transformar em somas ou subtrações. Agora, para finalizar o exercício, vamos simplificar mais um pouco. Quanto é seno dividido por seno? Pode cortar, né? Vai ficar 1 sobre 2 cosseno de x. Da mesma forma, cosseno de x corta com cosseno de x, vai sobrar 1 sobre 2 seno de x. E por último, eu tenho 1 sobre 2 seno cosseno. 2 seno cosseno, isso você pode substituir por seno de 2x. Isso é uma das regras de trigonometria, tá? Tá vendo? Se você não sabe que 2 seno cosseno é seno de 2x, vai ser muito difícil resolver essa questão. Por isso que a matemática básica é tão importante. Tem que saber as regras de trigonometria para você passar em cálculo de primeira. 2 seno cosseno é igual a seno de 2x. Então, eu posso escrever seno de 2x no denominador.
Ainda não acabou. Isso não é uma integral imediata ainda. Mas agora vai ser, ó. Quanto que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno, pessoal, é secante de x. Então, aqui vai ficar secante de x sobre 2. E aqui, quanto é 1 sobre seno? 1 sobre seno é cossecante de x. Então, aqui fica cossecante de x sobre 2 menos. Quanto é 1 sobre seno? 1 sobre seno, como a gente já viu, vai ser cossecante. Só que agora vai ser cossecante de 2x. Agora sim, nós temos aqui integrais imediatas. Perceba que o enunciado pediu para a gente integrar 1 mais seno de x mais cosseno de x. Em vez de desenvolver essa integral, eu manipulei o que está lá dentro, o máximo que eu consegui, para facilitar a integral. Eu transformei a integral numa integral imediata. É um exercício mais avançado, porque você tem que manipular antes de chegar na integral. Tudo bem? Agora, como que a gente resolve o exercício? Qual é a integral de secante? Vocês lembram disso? O meio continua, integral de secante é o ln do módulo de secante de x mais tangente de x. Mas o meio fica, qual é a integral de cossecante? Menos o ln de cossecante mais cotangente. Só que como tem um menos, eu vou inverter esse sinal aqui. Vou escrever menos. Tudo bem? E qual é a integral de menos cossecante? Vou continuar aqui embaixo, tá? O menos continua. Qual é a integral de cossecante de 2x? Bom, vai ser ln do módulo de cossecante de 2x mais cotangente de 2x, tudo isso dividido por 2. Faltou só um menos aqui, né? Isso são integrais imediatas. Se quem não conhece a integral de secante, a integral de cossecante, a integral de cossecante de 2x, vai ter que resolver 3 integrais por substituição. Aí o exercício fica enorme e você não passa em cálculo de primeira. Então é importante você conhecer as regras, né? O que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Eu posso juntar o menos com menos, né? Só isso, não dá para fazer muita coisa não. Então, resposta final vai ficar ln de secante mais tangente de x sobre 2 menos o ln de cossecante mais cotangente, cossecante de x mais cotangente de x, sobre 2 também, menos com menos dá mais, então agora fica ln de cossecante de 2x, cotangente de 2x, também sobre 2. Esse meio, ele aparece nas 3 parcelas, né? A gente pode até tirar ele da integral. Então vai ficar mais o ln de cossecante de 2x, cotangente de 2x, sobre 2. O que está faltando aqui, galera? Se você deixar a resposta assim, muito professor te dá 0, mesmo você quase acertando o exercício.
Tem que lembrar que a integral ela é definida, então no final tem que pôr mais c. Tudo bem? Você também poderia colocar o meio em evidência. Colocar o meio em evidência fica mais organizado, né? O meio é um fator comum. Então vai ficar ln do módulo de secante mais tangente menos ln de cossecante mais cotangente mais ln de cossecante de 2x mais cotangente de 2x. No final a gente põe o mais c. Então só coloquei o meio em evidência para ficar mais organizado. Essa é a resposta. O que vocês acharam dessa questão? Não é uma integral fácil, né? Integrar 1 sobre 1 mais seno mais cosseno é um desafio. E normalmente é assim que as provas de cálculo são. Você estuda muito, faz vários exercícios, chega nessa prova, cai um desafio que muito aluno não consegue fazer. Então, para você passar em cálculo primeira, tenta sempre identificar padrões na resolução. Por quê? Você aprendeu como é que faz esse tipo de exercício. Sempre que aparecer exercício nesse formato aqui, você vai usar esse mesmo procedimento, ou algo parecido com isso. Não fica só fazendo exercício, não. Usa a técnica de identificação de padrões. Então, fechou? Bora revisar tudo que a gente viu na live 85? O foco aqui foi integrais trigonométricas. Eu expliquei para você como calcula a integral da secante, a integral da cossecante, e indiquei que vocês decorassem essas fórmulas, porque isso aqui vai cair com muita frequência. Expliquei também como que integra a tangente, como que integra a cotangente, e também indiquei. Vale a pena você decorar a integral de tangente e de cotangente. Vai cair com muita frequência para você lá no cálculo 1. Então, você tem que arrumar alguma técnica para você decorar as fórmulas. Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. E uma dica de estudo. Sempre estude identificando os padrões do cálculo. Evita de fazer uma hora você pega partes, uma hora você vai para substituição, uma hora você faz uma integral de seno ao quadrado, depois você pula para a integral da secante à sétima. Aí você não consegue ver o padrão das coisas, não consegue fixar a matéria. Sempre resolva exercícios repetitivos. E ainda resolvi aqui um exercício, um desafio, né? Agora que vocês sabem resolver esse exercício aqui, se cair algo parecido, vocês vão conseguir resolver usando o mesmo tipo de resolução. Fechou? Vocês gostaram dessa live? Põe aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Só toma cuidado, porque se você realmente quiser passar em cálculo primeira, só essa live não é suficiente. Pô, tem várias matérias que não dou tempo de falar aqui, né? Tem integração por partes, tem integração por substituição. Dentro de substituição tem 5 tipos. Dentro de partes também tem vários tipos. Tem frações parciais, que é uma técnica muito comum. Tem também a substituição trigonométrica, tem vários tipos. Então, põe aqui nos comentários, me dê aí ideias de matérias de cálculo que está impedindo você de passar em cálculo primeiro. O que você escrever aqui nos comentários pode ser o tema das próximas lives. Valeu!